Você já sentiu que há lugares no mundo que simplesmente não deviam existir? Locais onde a lógica se dobra, o tempo parece parar e algo invisível observa em silêncio? Eles não estão em filmes de terror, nem nos contos de Lovecraft. Eles estão aqui, no nosso planeta, agora mesmo. Imagine caminhar por uma floresta onde o som desaparece. Ou ver um fogo eterno queimando no meio do deserto. Como se o próprio inferno tivesse aberto a boca a uma ilha coberta por bonecas mutiladas, uma vila fantasma congelada no tempo e um buraco no mar que parece sugar o oceano inteiro para algum lugar onde a ciência não entra. Esses lugares são reais. E quanto mais se tenta entendê-los, mais eles escapam. Prepare-se para uma viagem onde a geografia beira o sobrenatural. Estes são os top 5 lugares misteriosos que realmente existem. Mas antes de atravessar essa fronteira com a gente, se inscreva agora no canal Como Assim, porque aqui a realidade é só o ponto de partida. Toque o sino e mantenha as luzes acesas. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine estar lá, sozinho, no escuro. O som sumiu, o calor aumentou. Algo está atrás de você. Pronto? Eles a chamam de Aokigahara, mas talvez você a conheça por outro nome. A Floresta dos Suicídios, um mar de árvores densas que se estende aos pés do Monte Fuji, no Japão. Um lugar onde a bússola enlouquece, o som parece ser engolido e a esperança se desmancha como névoa. Não é só lenda. Quem pisa em Aokigahara relata uma coisa quase unânime: o silêncio é absoluto. Não há canto de pássaros, não há vento entre as folhas. É como se a floresta absorvesse cada som, como se ela tivesse fome do que é vivo. A vegetação é tão densa que a luz do sol luta para tocar o chão. E não é raro encontrar fitas coloridas amarradas entre as árvores. São deixadas por visitantes para não se perderem ou para que seus corpos sejam encontrados. A floresta é patrulhada por voluntários que procuram sinais de vida ou de morte. Cabos de acampamento abandonados, objetos pessoais, bilhetes deixados entre raízes. Há quem diga que o ar lá dentro pesa, que é difícil respirar, que você começa a sentir como se não devesse mais sair dali. E há histórias piores, de vozes, de sussurros entre as árvores, mesmo quando não há mais ninguém. A ciência explica parte disso. O solo vulcânico interfere nas bússolas, a vegetação densa abafa o som. Mas isso não responde à pergunta mais importante. Por que tantas pessoas escolhem esse lugar para morrer? Será apenas tradição cultural? Ou algo ali chama? Algo antigo, que vive no silêncio? E você entraria nessa floresta sozinho ao entardecer? Imagine estar em pleno deserto. O ar é seco, o calor sufocante, nada além de areia e silêncio até onde os olhos alcançam. E então, uma cratera! Não qualquer cratera, uma boca flamejante com dezenas de metros de largura, cuspindo fogo sem parar, dia e noite. É como se o próprio inferno tivesse emergido à superfície. Estamos falando da Porta do Inferno, no meio do deserto de Karakum, no Turcomenistão. Um incêndio que arde há mais de 50 anos e ninguém consegue apagar. A história oficial começa em 1971, quando geólogos soviéticos perfuravam a região em busca de gás natural. O solo cedeu, revelando uma enorme caverna subterrânea cheia de metano. Com medo de um desastre tóxico, eles decidiram atear fogo, achando que o gás queimaria em poucos dias. Só que nunca parou. O fogo continua ardendo até hoje, como se tivesse tocado algo abaixo que não quer ser esquecido. As chamas dançam noite adentro. Hipnóticas, como se estivessem vivas, os moradores da região evitam o local. Alguns juram que ouvem ruídos metálicos vindos do fundo. Outros dizem ter visto sombras se moverem em meio ao fogo. O nome não foi dado à toa. Ali, no meio de um deserto esquecido, uma cratera em chamas grita para o céu como uma maldição antiga. Por que ninguém consegue extinguir esse fogo? Por que governos evitam investigar mais a fundo? E o que aconteceria se um dia essa boca de fogo finalmente se fechasse? Talvez o que está preso lá dentro seja pior do que o fogo que vemos. Você está em um barco pequeno, deslizando por um canal estreito nos arredores da cidade do México. A água é escura, o silêncio é espesso, apenas o som das folhas roçando e um vento morno cortando a pele. De repente, entre os galhos, olhos de vidro, centenas deles. Bem-vindo à Isla de las Muñecas, a Ilha das Bonecas.
Um lugar onde bonecas antigas, mutiladas e deformadas pendem das árvores, como se estivessem assistindo a tudo, esperando. Cada boneca tem uma história, ou um fragmento de alguém que não voltou. Dizem que tudo começou com Dom Julián Santana Barrera, o ermitão que vivia sozinho na ilha. Ele encontrou o corpo de uma menina afogada nos canais. Dias depois, viu uma boneca boiando na água. Tomou isso como um sinal, talvez culpa, talvez loucura, e começou a pendurar bonecas para apaziguar o espírito da menina. Durante 50 anos, ele colecionou e pendurou bonecas por toda a ilha, com olhos arrancados, cabeças rachadas, braços faltando, uma coleção de horrores suspensos entre galhos podres e silêncio. E então, Dom Julián foi encontrado morto, afogado, no mesmo ponto onde dizia ter encontrado a menina. Desde então, visitantes relatam coisas estranhas, bonecas que mudam de posição, olhos que piscam, sussurros ao vento. Alguns acreditam que os espíritos das crianças perdidas habitam aquelas carcaças de plástico. Outros acham que Dom Julián nunca saiu de lá e continua cuidando de suas filhas. Mas há algo mais perturbador. As bonecas continuam chegando, trazidas por visitantes, deixadas como oferendas, como se todos que passam por lá sentissem a necessidade de agradar algo invisível. E você conseguiria passar uma noite ali cercado por olhos que não piscam, mas nunca param de olhar? No interior da França, existe uma vila onde o tempo parou, literalmente. Carros carbonizados ainda estão nas ruas. Máquinas de costura repousam em mesas empoeiradas. E vitrines despedaçadas revelam brinquedos infantis que nunca mais foram tocados. Essa é Oradour-sur-Glane, um vilarejo que foi massacrado em poucas horas em 1944 e jamais reconstruído. O que aconteceu ali não é ficção. Tropas nazistas cercaram a cidade sob a justificativa de buscar resistência francesa. Mas o que fizeram foi algo além da brutalidade comum da guerra. Eles reuniram 642 civis, homens, mulheres e crianças, e executaram todos. As mulheres e crianças foram trancadas dentro da igreja. Uma bomba foi detonada. Quem tentou fugir foi alvejado. Os homens foram levados para celeiros e fuzilados. Depois, os corpos foram queimados. Tudo aconteceu em uma tarde. Após a guerra, o então presidente francês Charles de Gaulle ordenou que o vilarejo nunca fosse reconstruído. Nada deveria ser tocado. Oradour seria mantido em ruínas, como testemunha eterna da barbárie humana, e é aí que a atmosfera se torna inexplicável. Visitantes relatam sensação de náusea, arrepios constantes e um silêncio opressor, pesado demais para um lugar ao ar livre. É como se os gritos ainda estivessem suspensos no ar, flutuando entre as paredes calcinadas. Alguns dizem que ao anoitecer é possível ouvir vozes vindo da igreja destruída. Sussurros, choros ou orações em francês que não cessam. Não há tecnologia ou ciência que explique a sensação de algo ainda vivo naquele lugar congelado. A dor ficou presa ali e talvez algo mais também. Se você estivesse ali, parado no centro da vila, cercado por ruínas e memórias, você conseguiria dizer que está realmente sozinho? Imagine o oceano sendo sugado por um buraco. Literalmente. Você está na costa do Oregon, nos Estados Unidos. O céu está cinza, o vento sopra forte e as ondas quebram com fúria nas pedras. E ali, entre rochas vulcânicas e espuma salgada, existe uma abertura circular que engole o mar com um apetite constante. É conhecido como o Poço de Thor, um sumidouro natural que parece ter sido esculpido por um deus irado. Mas não se engane, apesar de parecer uma criação mitológica, ele é real. E o mais estranho é o ritmo com que funciona. Durante a maré alta, o Poço de Thor se transforma num espetáculo hipnótico e assustador. As ondas entram com força, são sugadas para dentro do buraco com uma violência brutal, e então jorram para cima como uma explosão invertida. Depois, tudo se acalma, só para recomeçar segundos depois. É como se a Terra respirasse ali, ou engasgasse. Geólogos explicam que se trata de um antigo tubo de lava colapsado, conectado ao mar por túneis subterrâneos. Mas isso não explica certos detalhes, como o som. Muitos que se aproximam demais descrevem um rugido vindo de dentro, não o som do mar, algo mais profundo.
Um eco que vibra nos ossos? Alguns dizem que se trata de uma caverna, outros de um vazio. Teorias conspiratórias sugerem que o Poço de Thor é, na verdade, uma espécie de dreno geológico, parte de uma rede secreta de túneis naturais que conectam pontos obscuros ao redor do mundo. Há quem diga que, em noites específicas, o mar some dali por minutos inteiros e que algo diferente emerge do buraco, mas nunca foi captado em vídeo, nunca há testemunhas confiáveis. Só boatos e olhos arregalados demais para estar mentindo. E você conseguiria chegar à beira desse buraco pulsante e encará-lo por tempo suficiente para ouvir o que ele está tentando dizer? 5 lugares, 5 pontos no planeta onde a realidade parece falhar. Florestas que devoram o som, fendas flamejantes que nunca se apagam, ilhas assombradas por olhos de vidro, vilarejos congelados em seu próprio último suspiro e buracos que bebem o oceano como se estivessem com sede de algo maior. Esses lugares não são apenas estranhos, eles parecem estar conectados por algo invisível. Talvez sejam falhas, ruídos no sistema daquilo que chamamos de mundo, ou talvez sejam portais, brechas, cicatrizes deixadas por algo que um dia tentou atravessar de lá para cá e não conseguiu, ou conseguiu. O mais perturbador é que esses lugares estão à vista de todos, mapeados, fotografados, visitados, e mesmo assim continuam ocultos, porque o verdadeiro mistério não é o que eles mostram, é o que eles escondem. Então agora me diga, será que ainda existem outros lugares assim? Escondidos, silenciosos, esperando que alguém os descubra? Ou pior, que alguém os acorde? Se você gosta de lugares que desafiam a lógica, de histórias que não terminam em explicações fáceis e de perguntas que fazem a realidade tremer, se inscreva agora no canal Como Assim, porque o que mostramos aqui pode não ser tudo o que existe, mas é tudo o que alguém ousou revelar